E aí ela fala assim, que muitas pessoas chegam para ela com isso, do tipo, eu já queria fazer, mas você já faz. E ela fala que não, que sempre que você fizer vai ser diferente, porque vai ser o seu jeito de fazer, sabe? Sim, total. Gabi, seja muito bem-vinda para esse programa que talvez não tenha um nome ainda. Eu tinha pensado em Bath of Creativity, porque eu acho que a ideia é, de fato, quem está vindo dar esse banho de referências e criatividade, contar a sua experiência para quem quer que esteja aí à disposição, mas eu quero muito que a gente possa falar sobre a criatividade, porque eu acho que você é uma pessoa que já fez várias coisas, e tenho muitas perguntas que eu tenho certeza que você vai adorar responder, porque você é essa pessoa que se envolve, responde e articula. Mas queria primeiro que você, assim, quem não te conhece, quem nunca te viu, quem nunca ouviu falar de você ainda, como que você se apresenta? Qual que é o seu pitch de elevador, assim, do tipo, oi, meu nome é Gabriela, o que você fala, assim? Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer por estar aqui, o convite, eu adorei, falei sim de cara, fiquei super feliz. Meu pitch de elevador, ele é bom, né, porque eu sou sedutora, eu sou libriana, com muitos planetas em Libra e em Escorpião, então a última vez que eu fiz o pitch era alguma coisa do tipo, eu sou arquiteta, curiosa, incansável, já desenhei uma cadeira, publiquei um livro e agora eu desenho estratégia de marketing para venda de cursos online. Então, esse é o meu pitch rápido de elevador. Mas, mais do que isso, eu sou uma arquiteta, sempre fui muito curiosa, muito criativa, muito afim de fazer as coisas, e isso acabou me levando para a faculdade de arquitetura, que foi um lugar onde eu me encontrei. E a partir desse encontro, que transformou muita coisa na minha vida, eu acabei trabalhando um pouco com arquitetura, com projeto de interiores, trabalhei em escritórios muito legais, trabalhei no escritório mais ateliê, trabalhei em escritório mais corporativo, depois tive por 1 ano e meio, mais ou menos, o meu próprio escritório, e aí eu acabei migrando, fazendo uma transição de carreira que foi muito natural para a área de estratégia de marketing, para venda de infoproduto. E acaba tendo tudo a ver com arquitetura, acaba tendo tudo a ver com criatividade. Pode parecer que não no primeiro momento, mas tem tudo a ver, as coisas são muito conectadas, e quando a gente é alguma coisa, a gente tem um jeito de fazer algo, eu sei que a gente se imprime muito no que a gente faz. Então, o meu jeito de trabalhar com marketing é muito arquiteta. Eu acho que isso tem muito a ver com a criatividade ser algo também que se aprende, porque eu acho que a gente tem um pouco essa visão de que criatividade é algo artístico. As pessoas mais leigas, que às vezes não têm tanto contato, ou as pessoas que só não tão nesse mercado de arquitetura, design, moda, acho que fotografia, que são assim, né, jornalismo, elas acabam associando criatividade com arte. Então, eu não sou criativa porque eu não fiz um quadro como Monet, ou como a Tarsila, ou não compus uma coisa assim, mas eu acho que criatividade está aí no dia a dia, né? Seja para você vender um infoproduto, seja para você criar algo mais criativo de fato, como um projeto de arquitetura, mas que a gente sabe que nem sempre é criativo também, né? A arquitetura tem muito disso de você só criar uma solução para a pessoa, né? De você entregar algo para o cliente. E para você, assim, quando você era criança, você sentia também isso já de, nossa, eu já era criativa, eu já queria criar soluções, né, independente delas serem artísticas ou não? Com certeza, mas eu não posso tirar do contexto a minha família, porque eu sou de uma família que tenho uma avó, minha avó materna, ela tinha uma loja de sofás e poltronas, e ela desenhava os sofás, as poltronas, e mandava os tapeceiros fazerem, então a tapeçaria ficava no fundo da loja, aí tinha um espaço do escritório e o resto era showroom. E eu cresci nessa loja com ela, eu ia todos os dias porque a minha mãe trabalhava lá, então eu estava o tempo todo em contato com ela desenhando, os tapeceiros fazendo, o mostruário, os tecidos, as poltronas, os sofás, os clientes, estava tudo lá. E além disso, minha avó paterna, ela tinha uma confecção, então, que era na casa dela. Então eu também estava sempre lá. E lá tinham as costureiras, o espaço com a mesa gigante, os tecidos, os moldes, os gizes que tinha para riscar, fazer o corte. Então, eu cresci num ambiente muito feminino e muito criativo. Não teria como eu ser outra pessoa que não essa pessoa criativa e com uma vontade de trabalhar muito grande. Então, desde pequena, eu lembro que como eu tinha essas duas, a tapeçaria e as costureiras muito próximas,
o tempo todo eu queria inventar alguma coisa. Então, eu lembro que eu cortava calça jeans, daí eu levava para as costureiras fazerem bolsa. Aí eu queria fazer um clubinho, daí eu pegava restos de espuma das poltronas e ficava montando móveis. Então, eu sempre fui fazendo todas as coisas. E, além disso, os hobbies que eu tinha de infância já eram criativos. Eu lembro que com a minha avó eu fazia velas e com meu pai eu fazia sabonetes, que é uma coisa muito feminina. Mas meu pai, ele era um homem muito sensível e ele curtia esse fazer das coisas comigo, e a gente brincava de fazer sabonete e de brincar de Lego também. Então, a criatividade sempre estava nas minhas atividades, no meu horizonte. Eu nunca fui de outro jeito. E você acha que se uma pessoa não tem isso quando ela é criança, se ela não tem esse ambiente de teste, de experimentação, você sente que ela vai ter mais dificuldade em ser criativa? Você acha que isso limita um pouco a pessoa, que ela não tem isso desde criança, mas talvez ela até tenha uma aptidão, ou depois ela queira ir para uma área criativa? Não, eu acho que qualquer pessoa com muita vontade e muito esforço pode ir muito longe, e às vezes mais longe do que uma pessoa que já nasceu em um ambiente propício, porque me conhecendo, inclusive, mas também num aprendizado de observação de vida, eu já notei que quando as pessoas têm alguma facilidade, elas costumam também ficar muito confortáveis com as coisas que elas sabem. Então, é muito fácil assumir que, eu já sei, então eu não vou estudar tanto, eu não vou pesquisar tanto. E quando a pessoa não tem isso em si, ou não cresceu com isso, num ambiente propício, se ela é curiosa, se ela vai atrás, se ela busca referência, ela consegue desenvolver um olhar, aprender e às vezes ficar até mais sensível do que uma pessoa que já seria sensível por natureza. Então, eu acho que dizer que alguém pode não ser porque não nasceu no meio é muito limitado, não acho que isso acontece. Acho muito legal você falar isso, até porque agora a gente tem a onda do Bobbie Goods, que está super em alta, e teve também o Jardim, né, Secreto, todas as coisas de colorir, o livro do Destrua Esse Diário alguns anos atrás, e a gente vê muitas pessoas se interessando por essas ferramentas, porque talvez elas não saibam muito como exercer essa criatividade, essa vontade de querer fazer algo, né, manual, até às vezes principalmente de colorir, e que é super acessível, na verdade, né? Eu acho que a criatividade está aí em você escolher a roupa que você vai usar no seu dia, como você vai se expressar. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias que me deixou muito pensativa, porque era uma menina que é brasileira, mas mora na Europa, e ela estava falando sobre querer ter um hobby, querer fazer coisas manuais, num momento em que está todo mundo muito viciado nas telas, no celular. E como ela ficava frustrada, porque ela queria pintar. Ela, toda vez que queria pintar uma tela, ela entrava no Pinterest, procurava uma referência de uma tela e pintava, mas que aquilo não estava nutrindo ela como ela gostaria. Então, ela tinha uma expectativa do que seria esse hobby criativo, só que diante do processo de achar uma referência, pintar e finalizar, como ela passava por aquilo tudo muito rápido, ela não se sentia completa. E eu achei muito interessante, porque eu tenho a sensação que a gente se desacostumou com o tempo das coisas, e inclusive o tempo da criatividade, o tempo da sensibilidade. Quando eu comecei a fazer aula de pintura, eu faço aula de pintura a óleo num ateliê aqui em São Paulo, que tem um mestre, um professor, que comanda o ateliê, e ele está ali dando orientações individuais para cada pessoa, mas o espaço é de uso coletivo. Então, tem 10 alunos por horário, e cada um está pintando o seu projeto, só que tem uma pessoa que está ali, e você está fazendo parte de um todo. Você passa pelos outros cavaletes, você visualiza o que as pessoas estão pintando. E quando eu comecei a pintura, eu queria chegar lá, e na primeira aula, minha analista até brincou, ela falou que eu queria sair de lá com um elogio de: Gabriela, você pinta como Monet, que você inclusive falou. E eu acho que a gente tem esse desejo, porque a educação que a tecnologia tem embutido na gente é essa educação de que a gente tem que ser excelente em tudo, ter likes para tudo, e que tudo tem que ser um resultado rápido. Só que o tempo da criatividade, da sensibilidade, da arte não é esse tempo. E no ateliê de pintura, eu comecei a entender o que eu estava fazendo depois de um ano frequentando as aulas. Então, foi lá na minha 20ª aula que eu comecei a entender um pouquinho da forma como eu gostava de representar. E eu sei de uma coisa: a criatividade, ela não é algo que acontece naturalmente. Você não está andando e de repente que nenhum raio vem na sua cabeça que te
pega e, de repente, você tem uma ideia genial. Acho que redes sociais tem tudo a ver com isso, assim, também, porque eu vejo que tem muito dessa influência, né, do o tempo dos stories, do Reels, do TikTok, então acaba, a nossa atenção fica mais curta, né? Sim, total. Eu acho que a nossa atenção fica mais curta e o quanto a gente vai fundo nas informações também mudou muito. Antes a gente lia muito mais os livros, hoje em dia todo mundo acessa resumos. Então as discussões todas de arte, de criatividade, elas se tornaram também mais rasas. E porque elas estão mais rasas, a nossa produção está mais rasa. Não que os artistas contemporâneos não sejam bons, tem muitos artistas excelentes, mas eu estou dizendo principalmente das pessoas comuns que lidam com a criatividade num lugar do lazer. Eu acho que as coisas estão muito rasas, sim, porque é tudo pensado na rede social, é tudo feito para postar uma foto. Todo mundo está muito preocupado com o que vai ficar na imagem externa e não com o processo. Mas é essa expectativa também, né, que você falou, que as pessoas já querem fazer algo, às vezes, pelo like, já querem criar pelo retorno, então já quer chegar na primeira aula de pintura e sair fazendo igual o Monet. E esse tempo é muito pessoal também, né? Porque na sua aula você deve ter percebido isso até, mas em outras situações, às vezes mesmo criando, né, em arquitetura, tudo, que tem pessoas que são muito rápidas e fazem coisas muito boas, tem pessoas que demoram muito mais tempo e também fazem coisas muito boas, e a criatividade não é melhor ou pior pelo tempo. Eu acho que nisso ela tem a ver com o resultado, mas o processo é individual, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo e vai precisar encontrar seu tempo para, no fim, quando você vê o que a pessoa criou e o que ela uniu, falar, pô, isso aqui ficou legal, independente de quanto tempo ela criou. Mas você sente que você valoriza mais quando você descobre que uma pintura ou uma tapeçaria, às vezes alguma coisa assim, demorou meses para ser feito, você sente que quando uma pessoa demora muito para criar, isso acaba sendo mais valorizado? Enquanto a sociedade, eu acredito que sim, até porque o filme Boyhood, que foi filmado ao longo de 12 anos, fez muito sucesso em cima dessa narrativa, e quando algo é feito durante muito tempo, geralmente isso é falado muito ostensivamente. Pessoalmente, não. O que eu acho é que eu valorizo as coisas que me emocionam. Então, tem artistas que são artistas, eu ouvi isso de algum lugar e agora eu não vou lembrar a referência, mas que são artistas mais neuróticos, que vão pensar sobre uma coisa exaustivamente, pensar, 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 e aí na hora de fazer eles fazem com um traço, um gesto, uma coisa muito rápida, e aí parece rápido, mas teve um processo todo que antecedeu o movimento e que não necessariamente aparece na obra, mas houve esse processo, essa gestação antes daquele movimento, daquele gesto, daquele fazer. E tem artistas que são obsessivos no próprio fazer, então fazem exaustivamente por muito tempo a mesma obra, a mesma pintura, e que o processo vai acontecendo já no fazer. Eu acho que são duas formas diferentes de criar, e eu não acho que uma é melhor que a outra, acho que são formas diferentes, processos e pessoas diferentes. E eu não vejo mais ou menos valor se um ou se outro. O que eu vejo mais valor é quando é uma coisa que de fato teve um pensamento, um raciocínio. Então, por exemplo, eu vejo muito no TikTok aquelas pinturas que a pessoa pega gesso, passa na tela, pega uma escova, faz um movimento e fica bonito. Fica bonito, mas eu não vejo valor nenhum naquilo, porque não é uma obra de arte no que eu considero que é obra de arte. Não teve nenhuma intenção que não seja ser bonito. Se algo é feito para ser bonito, eu acho muito pouco, acho muito frágil. Eu gosto quando as coisas têm mais conteúdo. Isso me lembra de duas coisas, e eu amo que eu sabia que essa conversa ela ia assim, ia abrindo garras e direcionamentos diferentes. Você falou de filme, eu lembrei daquele Arca Russa, que é 2022, pelo que eu pesquisei agora, que eles fizeram um filme em uma tomada só. Então tem um pouco do que você está falando, que precisou de muito planejamento e muito processo e muito trabalho para em algum momento falar, ok, agora a gente vai fazer de uma vez só e vai ser uma tomada única, igual aquela série Adolescência, também que eles fazem cada episódio em uma tomada só, e acho que isso também tem um valor nesse sentido do esforço que você precisa para ser criativo, às vezes até nisso, né? Nossa, a gente vai fazer uma série e o tchan dessa série é o movimento da câmera, que às vezes é uma coisa que as pessoas até nem prestam tanta atenção. Mas você estava falando isso, você tem uma definição, então, do que é arte para você, do que é criatividade? Eu acho que isso é muito
difícil de bater assim na madeira, né? Falar, olha, é só isso, mas tem algo que vem para você? Como que você diferencia arte de algo que é só criativo? Boa pergunta. Peraí, deixa eu pensar um pouco. Essa eu imaginei que ela precisaria de um tempinho até, mas... Nossa. Porque você estava falando disso, né? Da pessoa que às vezes ela vai e só faz uma argamassa, um gesso, alguma coisa e cria algo. Isso me lembrou muito de um texto do Platão, que fala sobre o belo. E ele fala, uma colher é bonita? Porque uma colher, ela é funcional. Por ela ser funcional, ela já é bonita? Ah, mas se ela for feita com um material que talvez seja mais agradável, mais maleável, isso vai fazer com que ela seja mais bonita? Se ele reluzir, né? Se ele for reluzente, se ele brilhar, isso vai fazer com que ela seja mais bonita? Então, o belo, na verdade, aquilo que a gente acha bonito, e eu acho que isso tem muito a ver com arte, é muito do que você falou antes do nosso repertório. Né? Então, do que cada pessoa vai trazer, vai olhar e vai falar, nossa, isso para mim é bonito porque me lembra a casa da minha avó, ou porque me lembra essa experiência que eu tive, ou essas cores me fazem me sentir bem. Então, eu sinto que falar que algo é bonito é muito difícil a gente categorizar o que é bonito e o que é feio, porque isso vem de cada pessoa. Mas será que a gente consegue definir o que é arte e o que é só criativo? Uma pessoa que faz uma boa planilha no Excel, será que aquilo é arte? Será que aquilo é criativo? Sabe assim, como que se isso também é algo subjetivo para cada pessoa? Eu não sei, eu vou arriscar aqui. A primeira resposta que veio na minha cabeça da diferenciação das duas coisas, eu diria que criatividade está na diversão do fazer. Então, o produto final, ele não necessariamente quer dizer algo ou expressa uma emoção, mas ele foi feito de uma forma que foge à norma e que envolveu um interesse daquela pessoa que está fazendo aquela coisa para além do óbvio. Então, por exemplo, você falou da planilha de Excel. Eu amo fazer planilha de Excel. Quanto mais funcional, melhor. Eu gosto de usar cores, eu gosto de deixar bem diagramada, eu gosto de deixar limpinha. E aí, se eu consigo fazer algo com isso, legal. Mas o processo, para mim, ali, eu posso ser mais ou menos criativa, a depender do dia, do tempo, etc. Então, acho que a criatividade está na forma como você lida com as coisas que você vai fazer, ou quer fazer, ou tem que fazer. E a arte, para mim, ela está muito ligada à expressão, a querer dizer algo ou contar uma história com alguma coisa, que pode ser uma peça, um filme, uma pintura, uma escultura, uma roupa, enfim, o que quer que seja. Eu acho que a arte tem uma intenção de comunicação que depende do que o artista quer comunicar e do que o receptor compreendeu ou interpretou daquilo, e aí isso pode ser, enfim, infinitas possibilidades, porque cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas para mim a arte não tem nada que ver com belo, porque tem muitas obras de arte que são horrorosas, que provocam sensações muito angustiantes. E, enfim, eu falei das minhas duas avós, a minha mãe também é uma mulher que é muito criativa, mas de outra forma, mas ela trabalha com teatro, e as peças que ela faz são peças muito fortes e muito difíceis de engolir, porque são peças que falam do feminino no lugar da violência. Então, falam de feminicídio, de questões de machismo, enfim, questões muito difíceis. Eu não vou usar aqui falar das peças dela, porque são temas da tese de doutorado, são coisas muito complexas, mas são obras de arte muito difíceis de serem vistas. E eu entendo que é a arte também, porque a artista, a diretora que faz a concepção criativa daquilo, ela quer falar de uma emoção, de uma experiência, de um trauma, de alguma coisa, e ela quer que o público entenda aquilo de alguma forma que ela não vai ter controle. Mas é nessa elaboração que se torna arte, e não é belo. Então, acho que as pessoas também tendem a confundir. Às vezes as pessoas entendem que arte é tudo aquilo que é bonito. Especialmente as pessoas que não são da área da arquitetura, que não trabalham com arte, eu acho que tem essa confusão. Eu vejo muita gente que compra quadro para a sala de casa pensando que é arte porque é um quadro bonito. E assim, não necessariamente. O quadro, principalmente, né? A gente tem muitas lojas de quadro e tem um pouco essa questão, né? Que muitas vezes são até parecidas, porque o mesmo artista está em várias, você consegue ter uma produção, uma repetição daquilo.
Então, acaba também sendo algo que é repetido muitas vezes, e a arte mais tradicional era aquela coisa de uma obra só. O exclusivo também era algo mais associado, né, à arte, de certa forma. Mas já que você falou disso, das peças da sua mãe, e você já tinha falado do feminino, eu acho muito legal citar a Clarissa, né, do Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que ela fala muito sobre esse tema, e no livro, inclusive, ela fala sobre essa fome do quê? Assim, do que é aquilo que alimenta a sua alma. E como você falou de expressão, da arte como intenção, eu lembrei de uma frase que eu vi uma vez que falava que expressão era o oposto da depressão. Então, assim, crie, sabe, se expresse, porque essa é a medicina da alma, assim, esse é o remédio da alma. E você acha que a gente precisa criar? Todo mundo tem que criar? Ou é uma coisa que tudo bem se eu não for criativa, tudo bem se eu não criar na minha vida, ou não? Todo mundo precisa, assim como se comunicar e contato humano, é uma coisa necessária para todos os seres humanos? Ai, boa pergunta, não sei, porque eu diria que sim, porque eu não consigo viver sem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu jamais iria num jogo de futebol toda semana torcer pelo meu time. Tem pessoas que não vivem sem isso. E eu entendo que, para elas, talvez a expressão esteja nisso, em estar no estádio xingando e gritando. E o contato delas com uma emoção mais visceral pode estar nesse lugar, que não é nada artístico, mas, enfim, é um contato com a própria emoção e expressão. Então, eu acredito que as pessoas, se eu tivesse que chutar, eu diria que todas as pessoas se expressam de alguma forma. Só que as formas que a gente se expressa, às vezes, são tão criativas que nem a gente entende. Então, às vezes, as pessoas se expressam de forma tão criativa que elas conseguem oprimir, reprimir dentro de si uma série de emoções e deixar aquilo tão encapsulado no fundo da alma que a pessoa acaba, sei lá, às vezes comete um crime, um serial killer, eu vou entrar numa polêmica aqui, né? Mas tudo bem. Um serial killer... Carta branca, vai. Um serial killer, ele comete essa série de crimes porque ele está expressando alguma emoção muito forte que ele tem dentro dele em relação àquelas pessoas, aquele grupo que ele escolheu, enfim. A gente pode questionar a natureza dessa emoção, se ela é moral ou imoral, enfim, uma série de discussões a partir disso, mas eu acho que todo mundo acaba se expressando de um jeito. Eu acho que, inclusive, as pessoas que parecem mais normativas, muitas vezes essas pessoas estão se expressando ou expressando alguma emoção embaixo dessa fantasia. Então, acho que, invariavelmente, a gente se expressa, é que tem gente que é mais sofisticado na forma. E você acha que criação também está relacionada com uma emoção mais intensa? Então, as pessoas criam quando elas estão muito felizes ou muito tristes? Ou você acha que tem espaço para isso, que talvez seja até mais saudável, não sei, a criatividade ela existir independente do estado em que você se encontra? Então, por exemplo, arquitetos, né, designers, pessoas que precisam criar, que isso faz parte da profissão, não dá para esperar que isso aconteça só em um único estado emocional, porque senão você sempre vai ter que se manter naquele estado, né? Isso é um pouco insustentável. Mas as pessoas que criam, talvez só por hobby, só por prazer, será que elas precisam? Será que aquele gatilho de, eu vou usar essa emoção para criar, será que isso é necessário? Ou a gente consegue aprender em tornar a criatividade algo fácil e às vezes até meio sem graça no começo, então, eu vou só rabiscar uma coisa no papel, mas aí disso vai saindo outra coisa. Precisa ter muita emoção na criação? Faz sentido? Faz, mas eu não sei, peraí. Eu acho que essa ideia da emoção na criação, para mim, ela soa um pouco ingênua. E eu tinha essa fantasia quando eu era adolescente, quando ali nos meus 15, 16 anos, eu achava que para eu escrever eu precisava estar sentindo muitas coisas. E eu acho que com a vida adulta eu fui descobrindo que não, que a criatividade ela mora dentro de mim e ela está ali comigo, e pode ser que sim, um dia ela esteja por causa de uma emoção um pouco mais aflorada, mas eu não acho que ela demanda uma emoção muito forte para acontecer. Justamente por isso eu acho importante ter referência, ter processo,
enfim, sair da própria cabeça e visitar o mundo, ter contato com o mundo exterior, com outras pessoas, com artistas que você admira, olhar para obras, né? Não estou falando que você precise conhecer o Monet, porque não é possível, mas assim, ver obras, ainda que seja dentro da sua casa. Então, para o arquiteto ver outros projetos, eu acho que a parte de repertório constrói a criatividade de modo que você não dependa de uma emoção muito forte para que ela surja. Mas, às vezes, sim, no ordinário, no dia a dia, você está fazendo alguma coisa que você começou despretensiosamente e no meio daquilo você se emociona com o que você está fazendo. Você descobre, nossa, a luz aqui fica linda, não tinha pensado na possibilidade de abrir essa claraboia nesse projeto, ou essa escada que vai ficar assim. E às vezes é isso, por exemplo, a escada do Itamaraty, que o Niemeyer projetou, que eu acho que é a escada mais linda do mundo. Eu não sei que horas do projeto que ele desenhou aquela escada, mas com certeza aquele momento foi um momento de muita emoção. Agora, eu não acho que ele estava mais ou menos triste ou feliz no dia que ele desenhou a escada do Itamaraty, Sim, mas sim. foi um grande momento. Sim. Assim como a Lina também, né, nos projetos dela, acho que a escada muitas vezes entra como esse... É algo tão corriqueiro, né, tão área de serviço, e aí você pegar essa escada e falar, não, isso aqui vai ser um ponto focal, vai ser uma coisa diferente também, é esse não óbvio, né? Tira algo do seu lugar comum. Eu acho que as pessoas elas fazem coisas incríveis quando elas se perguntam o porquê que elas estão fazendo aquilo daquela forma. Eu acho que a criatividade ela também está no potencial de questionar as coisas, porque pode ser uma planilha de Excel que é chata, ela pode ser super criativa e interessante. Tem gente que faz slide no Excel, tem gente que faz coisas mirabolantes ali, que a gente não sabe fazer. Mas, enfim, tudo isso para dizer que quem está ali fazendo, a depender da forma como a pessoa questione, o quanto ela está implicada nesse questionamento, pode fazer uma escada ordinária ou a escada mais incrível do mundo, que é uma experiência de caminhar, de subir e descer. Ver as coisas de uma perspectiva diferente, né? De você sair desse lugar e você se disponibilizar, até nesse tempo que você falou que a gente está muito acelerado, mas quando você para e você fala, o que eu não estou vendo aqui? Né? O que eu posso ver de uma maneira diferente? E eu até tinha separado uma frase aqui do Gauguin, daquele livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que eu gosto bastante desse livro, acho que para quem assim, quer exercer mais, às vezes perder um pouco o ritmo, é um livro bem legal para isso. E tem uma frase do pintor, né, o Paul Gauguin, que ele fala, eu fecho os olhos para poder ver. E eu achei isso muito lindo, que é um pouco isso, né, da criatividade, da arte, se for o caso, ela vem desse repertório, eu concordo totalmente com você, acho que viagens, livros, músicas, quanto mais experiências você vive, mais você internaliza isso para criar, mas também que isso vem de dentro, né? A gente cria a partir daquilo que a gente está sentindo, que a gente quer. E aí, pegando esse gancho, eu queria falar, talvez, das suas primeiras criações, que, se eu não estou enganada, foram os quadros que você fez na máquina de escrever, impressos, né, assim, escritos, marcados no linho, que eu acho que é uma coisa muito sensível e muito bonita, muito delicada. E como foi, então, que você estava em arquitetura, trabalhando em arquitetura, você pode até falar um pouco sobre isso se você quiser, e aí você começou vou experimentar isso aqui, vou testar algo fora desse óbvio, que também está relacionado, mas como que começou isso? Eu até peguei o quadro aqui para mostrar para quem não conhece poder ver. Esse é um dos quadros. Tinha alguns tecidos que eu fazia cor-de-rosa e alguns cru, mas todos eles são escritos com máquina de escrever e eu mesma que escrevi. E aí a moldura faz parte do projeto, né? Não tem o tecido sozinho, ele não é a mesma coisa que o tecido emoldurado e tem, enfim, um projetinho da moldura para ter uma bunha aqui, como se fosse. Enfim, tem todo um projeto arquitetônico do quadro. Bom, esses quadros, eles começaram na pandemia. Eu tinha uma máquina de escrever em casa, quer dizer, tenho ainda, mas meu primeiro contato com máquina de escrever foi quando eu era criança, na casa da minha avó. A minha avó tinha uma máquina de escrever, e na minha infância não existia computador, iPad, nada disso. Então, além de ficar ali perambulando pelas máquinas de costura, da confecção e tecidos, etc., eu lembro de brincar muito com essa máquina de escrever. Eu fui alfabetizada muito cedo, com 4 anos eu já sabia ler e escrever, então eu gostava de escrever livrinhos e fazer coisas na máquina. Eu, inclusive, dito muito rápido até hoje por causa disso.
Enfim, isso estava no meu imaginário. E a pandemia foi um momento em que eu percebi que eu fui inventando formas de viver a vida dentro de casa. Então, eu precisava ter contato com as coisas, com o mundo externo de algum jeito. E o jeito que eu encontrei foi escrevendo. Eu comecei a escrever o meu livro na pandemia, ele foi praticamente todo escrito na pandemia, e o quadro foi a mesma coisa. Então, eu comecei a escrever, e aí eu tinha máquina, e aí eu falei, nossa, eu vou escrever umas pensatas, assim, umas coisas curtas, que não davam um texto para estar no livro, e se tivesse ali digitado no computador, talvez não tivesse a mesma força, porque eu queria ver e rever. Então, alguns textos que estão impressos no Linho são textos que vieram das minhas questões de terapia. Então, esse aqui, por exemplo, está escrito: coragem de assumir o que quer. O desejo costuma dar medo. Coragem de sentir o que sente, a verdade costuma dar medo. Coragem de se olhar, não precisa ter medo. Isso foi uma fala da minha analista que eu misturei com como eu interpretei, e eu coloquei no Linho para eu poder ver. Então, eu digitei, coloquei no tecido. Eu sempre gostei de tecido, até por causa dessa referência das minhas duas avós, né? Uma tinha os tecidos das poltronas e dos sofás, outra os tecidos da confecção das roupas. Então, o tecido sempre foi presente na minha vida, e eu gosto muito do linho, e o linho tem muito a ver com o jeito que eu gosto de fazer a arquitetura, que eu gosto de tons de bege, enfim, a minha casa aqui é toda bege. Eu acho que o neutro, o neutro para mim é muito aconchegante, e ele ele acomoda as flutuações da minha personalidade. Então, com os acessórios e com o restante das coisas, eu trago cor, mas eu preciso de uma base neutra para existir. Então, eu fui para o linho pensando nisso, num tecido neutro, que tem textura, que transmite uma sensação de aconchego, com uma frase que eu queria ler para mim sempre. E aí acabou surgindo, eu acabei fazendo uma primeira vez, achei que ficou interessante, e falei, nossa, se eu moldurar? E aí eu comecei a fazer o projeto da moldura, imaginei que eu queria que fosse um objeto autoportante, então não fosse um quadro de pendurar, ele fosse um quadro que você consegue apoiar numa mesa e ele fica de pé por si só. E aí veio esse projeto e acabou gerando uma série de quadros que eu fui fazendo na pandemia, enfim. Isso que você falou, o desejo costuma dar medo. É assim, né, que tá escrito. Uhum. Por que a gente tem tanto medo das coisas que a gente quer, que a gente gosta? Por que tantas pessoas criativas, já que a gente está nesse tópico, têm medo de começar, de falar, quero fazer o quadro, vou fazer. Ou quero fazer o podcast, quero fazer o canal no YouTube. Por que a gente tem tanto medo de fazer aquilo que chama tanto a gente? Você tem uma teoria para isso? Eu tenho a minha teoria do porquê mas acho que, enfim, podemos dizer, além de mim, com certeza outras pessoas vão se identificar. Eu acho que se a ver com o próprio desejo é dar a cara a tapa, é chegar e falar, e aí, vai dar certo ou não vai? Então, quando o desejo ele está no campo da ideia, a gente consegue controlar tudo. A gente consegue pensar, se eu fizesse um canal do YouTube, ele seria assim. Se eu fizesse um podcast, ele seria assim. A partir do momento que você faz o podcast, o quadro, a obra, enfim, sai do seu controle, vai para o mundo, aí tem o contato com as outras pessoas, tem a ação das outras pessoas, porque muitas dessas coisas você vai precisar de outras pessoas para executar, então tem também como as pessoas vão executar, que é diferente de como você faria, e tem também um momento em que, mesmo se você fizer tudo sozinho, pode ser que seja diferente o resultado do que você esperava, e aí você pode sentir que você falhou, você pode sentir que não foi suficiente, que não foi o que você gostaria. Então, eu acho que o desejo, quando a gente lida com ele, a gente está em conflito com a gente mesmo. E por isso que é tão importante assumi-los e, enfim, trabalhar para cada vez mais estar encontrando com seus desejos. Mas eu acho que ele tira a gente do nosso espaço de conforto. É muito mais confortável ficar só no campo das ideias. Sem dúvida nenhuma. Como boa capricorniana, um pouco resistente a mudanças, eu acho que esse momento em que a gente tem que sair e falar, tá bom, agora isso vai sair do meu controle, vou sair da minha bolha, já dá um pouco aquela sensação de, será que eu quero mesmo? Né? Será que não é melhor ficar aqui? E aí você falou do seu livro, eu tô com ele aqui, que eu amo, lindo, maravilhoso. Uma coisa que eu gosto muito no livro, e eu queria que você falasse mais sobre, primeiro é o fato de que ele vem com um mapa, e eu acho que isso por si só, um mapa lindo, inclusive, acho que isso por si só já é criativo, já é diferente.
mas esse projeto arquitetônico que você fez num papel, de reunir histórias, lugares, pessoas, para quem não leu ainda, quem não conhece, Uma Festa Vazio, e da editora Patuá, e esse processo também, como as histórias se conectam, mas você não precisa ter uma ordem, né? Um começo, meio, fim. Você pode começar a ler o livro do meio, se você quiser, que também vai fazer sentido. Isso eu acho muito legal. Tem as suas fotografias também. Então, como que foi esse projeto? Assim, esse momento de pandemia, de estar em casa, pensando em todas essas pessoas que fizeram parte da sua vida. Como que foi tirar esse projeto do papel e ver essa criatividade tomando forma e falar, nossa, tá aqui, eu fiz, existe, eu autografei. Olha, eu sempre quis publicar um livro, era um sonho de infância, desde o momento em que eu escrevia na máquina de escrever e já fazia os meus primeiros livros. Então, eu tinha para mim que em algum momento da vida eu ia publicar um livro, mas quando eu comecei a escrever esses textos, a intenção não era que eles fossem um livro, simplesmente porque eu não estava pensando no que eles poderiam ser, eu estava simplesmente escrevendo. E esse livro acabou sendo um processo do meu término. Então, eu estava num relacionamento de 7 anos, que foi o primeiro relacionamento sério que eu tive. Eu comecei a namorar com 17 anos, e quando eu estava ali com 24, foi quando a pandemia começou. Eu comecei a fazer psicanálise pela primeira vez na vida, então não tinha feito nenhum outro tipo de terapia. Fui fazer psicanálise sem saber o que era psicanálise, também na pandemia. E aí, nesse processo, eu comecei a escrever. Porque o processo da terapia, né, da psicanálise, ele não é nada linear. Então, eu sinto que o livro ele tem muito a ver com isso, com esse apanhado de memórias, e que tem um fio que liga essas memórias entre si, uma outra, todas elas entre si, é uma grande mistura. Mas o processo de análise é isso, você deita no divã e você começa a falar, e por livre associação, uma coisa vai levando a outra, e outro dia, aquela mesma coisa pode levar a outra coisa completamente diferente. E eu fui fazendo a mesma coisa com os textos. Eu fui escrevendo sobre uma pessoa que eu me lembrava do passado e o sentimento que eu tinha em relação a essa pessoa, como uma forma de aquecer um pouco a sensação, que na pandemia estava muito distante, de ter contato com o outro. Então, eu fui escrevendo, e nesse processo eu percebi que tinha muita libido ali, muito tesão, muito desejo. E foi quando eu fui entendendo que o relacionamento que eu estava tinha chegado ao fim. E eu escrevia, e conforme eu escrevia, isso ia ficando mais claro para mim. Então, foi um processo realmente de me entender, de me descobrir, de rever os meus afetos, rever as histórias que eu tinha vivido, para poder dar fim a uma dessas histórias, e então abrir espaço para viver novas histórias. E tudo isso aconteceu enquanto o livro era escrito. Então, eu comecei a escrever, aí eu terminei esse relacionamento, e aí eu comecei a viver outras coisas, e essas outras coisas também entraram no livro. Então, o fio condutor de tudo é a minha memória. Eu fiz algumas pequenas alterações nas histórias, eu preservei um pouco os nomes, troquei por números, mas também revelei alguma coisa ali com os números. Mas eu gosto do espaço da cidade, porque, para mim, a cidade ela é também um personagem. Eu não sei se essas histórias seriam as mesmas se eu morasse em outra cidade. Então, a cidade é muito importante, ela não é um cenário passivo, ela é um espaço que, para mim, é fundamental para que as coisas aconteçam da forma como elas aconteceram. E você acha que a gente tem cidades que são mais criativas do que outras, né? Imagino que sim, também por grandes cidades e coisas do tipo. Mas por que será que isso acontece? Será que é porque a gente tem mais possibilidade de repertório? Será que é porque a gente tem mais possibilidade de museus para visitar? Ou por que São Paulo, ou Londres, ou Nova York talvez tenham tantas pessoas criativas, e uma cidade no interior da França possa ter um Monet ou outro, mas por que parece que a criatividade está tão relacionada com as grandes cidades? Eu acho que isso no seu livro fica claro, até por esse movimento de conversas e visitas e prédios. A arquitetura influencia, né, na nossa criatividade? Eu acho que não é a cidade, eu acho que são as pessoas, e aí os grandes conglomerados urbanos atraem mais pessoas, e as pessoas, elas se espelham nas outras pessoas, então elas têm referências, a gente absorve as pessoas que estão ao nosso redor o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Quando a gente está falando de uma cidade menor, então uma cidade de interior, seja do Brasil, seja da França,
a pessoa vai absorver um pouco do que tem naquele meio. Então, se as pessoas ali são muito parecidas entre si, porque são menos pessoas, elas se veem mais, e qualquer coisa que seja diferente daquilo costuma destoar. Então, eu sei que tem muita gente que destoa e vai para a cidade grande, porque na cidade grande não destoa, acha o seu grupo. E nessas trocas que existem entre os grupos, muita coisa floresce. Então, às vezes, tem uma pessoa genial e muito criativa numa cidade pequena, mas ela não tem com quem conversar, ou ela não tem um ateliê de pintura para frequentar, ela não tem um colega para trocar ideia ou para executar junto. Então, uma pessoa que gosta de cinema tem como filmar, mas não tem alguém que queira fazer o papel de ator. E na cidade, como você tem mais gente, você tem mais personalidades distintas, e assim você cria mais possibilidades de pessoas se encontrarem, se conhecerem e criarem coisas juntas. Então, acho que tem a ver com realmente a configuração do que a gente entende como um conglomerado urbano. Eu amo que você deu o gatilho que eu queria para falar da cadeira Carlota, porque você falou de pessoas, encontros e construir junto, né, de certa maneira, e a cadeira surgiu disso, né, surgiu de um projeto, eu já sei um pouco, mas eu quero que você conte, em que vocês não encontravam o mobiliário adequado e vocês falaram, então vamos criar uma cadeira. Como que é criar também em grupo? E como que foi o processo dessa cadeira em si? A cadeira Carlota é uma cadeira que eu assino com o Gabriel Cogman e com o Guilherme Pianca. É super importante dar o crédito, porque eles dois eram arquitetos, eu era estagiária na época que a gente fez esse projeto. E o projeto é o ZDL do IAB. Então, é um restaurante que fica no térreo do IAB. O IAB é um edifício tombado em 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Então, é uma coisa rara. Tem uns 15 edifícios no Brasil que são tombados nas 3 instâncias, e esse é um deles, porque é a sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, em São Paulo. Então, é um prédio histórico que pedia uma delicadeza muito grande na intervenção. A gente não podia fazer qualquer coisa. A gente tinha que se situar muito bem onde a gente estava e com respeito ao espaço que a gente estava ocupando, mas, ao mesmo tempo, atender a necessidade comercial de um restaurante que vai ter muita gente entrando e saindo todos os dias, pessoas sentando, gente sentando com as mais diversas roupas, com os mais diversos corpos. Então, a gente precisava dar conta disso dentro de um respeito simbólico ao local. E aí, qual que era a questão? A gente queria uma cadeira que fosse muito resistente, que fosse grande e que fosse confortável. E por que ela precisava ser grande? Porque ela precisava acomodar esses corpos diversos. Tem muita cadeira que é pequena, que não senta uma pessoa gorda. E um dos sócios do restaurante era uma pessoa alta e gorda. E ele falava, eu preciso ficar confortável na cadeira do meu restaurante. Imagina você ter um negócio próprio e você mesmo não tem um lugar confortável para sentar. É absurdo. Só que não é ele a única pessoa gorda do mundo. Então, tem várias outras pessoas que muitas vezes são desconsideradas. A gente fala de acessibilidade pensando em pessoas que são cadeirantes, em pessoas com mobilidade reduzida, em crianças, famílias. Muito importante pensar em tudo isso, mas a gente também tem que pensar nos corpos diferentes, nas pessoas gordas, nas pessoas mais altas. E aí a gente começou a notar que não tinha uma cadeira que fosse economicamente viável, que atendesse essas necessidades. Então a gente resolveu desenhar a cadeira. E como eu falei, é tudo referência. A gente tinha muito claro o que a gente queria em termos de referência, a gente pensou nas cadeiras escolares estofadas, que hoje em dia são escassas, muito difícil encontrar, mas há, sei lá, 50 anos atrás, as cadeiras eram todas de auditório estofadas, com encosto estofado, então a gente queria esse conforto do estofado, com essa cara de cadeira escolar, com alguma coisa mais charmosa. E então a gente partiu de um estudo muito grande de referências, e esse estudo de referências foi feito a 3, eu, Gabriel e Guilherme. Depois, você perguntou da criação coletiva, né? Depois, tanto o Guilherme quanto o Gabriel, eles se empenharam mais no desenho, na parte do estudo ergonômico da cadeira. Então, quais eram os ângulos que a gente precisava vencer para conseguir ter uma cadeira que fosse realmente confortável? É muito difícil desenhar uma cadeira, porque você não tem como testar. Você está desenhando e você tem que confiar no seu desenho. Mas aí, por isso, você estuda, você olha manuais de ergonomia para entender quais são os ângulos e as medidas comuns do corpo humano, e que o corpo humano fica sentado confortavelmente para você poder colocar isso no seu desenho. E a minha contribuição nesse processo criativo, ela foi muito no tecido, na espuma, até por causa dessa herança da minha avó.
Então, eu tinha já contatos de lojas de tecido, eu fui atrás para escolher o couro. Então, a gente tem um vivo ali na cadeira, que é essa... Tem gente que chama de debrim, eu acho. Enfim, tem nomes diferentes, cordão, mas a gente tem um acabamento em volta das almofadas da cadeira que fazem toda a diferença estética e que também são bons para dar o acabamento do tecido. E eu trouxe essa referência, falei para eles que eu achava que isso era interessante da gente colocar. Então, a minha contribuição foi nessa questão de tecido, de espuma, de acabamento. O desenho ficou mais a cargo do Gabriel e do Guilherme, mas a gente foi fazendo tudo muito junto. A gente estava vivendo muito junto naquele momento, porque a gente passava todos os dias juntos, a tarde toda, andava pelo centro, tomava café, ia em restaurante. Então, a gente viveu mesmo o processo do projeto, caminhando pelo centro, olhando para os prédios antigos, para entender o contexto do prédio do IAB, mesmo que deslocado do momento da construção, né, porque ele foi construído há muitos anos atrás. Então, a gente fez uma pesquisa de outros prédios construídos na mesma época, foi visitar restaurantes icônicos do centro, a gente foi visitar, foi comer, foi observar como que era a iluminação, as cadeiras, o que se servia, como se servia, para realmente a gente estar imerso naquele mood, naquele espírito, e isso gerou impacto em tudo que a gente desenhou na época juntos, tanto o projeto do restaurante como um todo, quanto a cadeira, a luminária que a gente acabou desenhando também, enfim. E ajuda a estar imerso nesse ambiente, você acha, para a criação? Você fala, agora eu vou focar nisso, e vou consumir isso o tempo inteiro, vou viver disso, vou pesquisar isso. Você acha que ajuda na criatividade essa imersão do que, um pouco aqui, um pouco ali? Com certeza ajuda, mas eu acho que tem uma pegadinha que muita gente cai. Eu tenho a sensação que mais produtivo do que ver, por exemplo, estudo arquitetura, estou na faculdade, então estou supondo quem está escutando, né? Estou na faculdade de arquitetura e quero fazer um projeto. Ou sou arquiteto e quero fazer um projeto, vou olhar a referência de arquitetura. Eu acho que mais do que você olhar a referência do próprio objeto ou do meio que você está trabalhando, é você olhar referências que extrapolam aquilo. Então, quando a gente estava fazendo o projeto do restaurante, a gente foi comer empada numa mercearia. Não era um restaurante de hambúrguer, a gente não foi só em restaurante de hambúrguer. Esse é um exemplo. Mas eu acredito que as referências, quanto mais melhor, mas principalmente não ficar bitolado em um tipo de referência. Porque eu conheço pessoas que se bitolam e acabam, porque ficaram muito bitoladas, reproduzindo coisas que viram. E aí eu não acho tão legal. Eu acho que tem uma malícia em você também saber beber de outras fontes, assistir um filme e olhar o cenário do filme, ver uma espacialidade e trazer aquilo para um projeto. Você assistir uma peça e olhar um momento da peça e pensar numa coisa que você vai pintar. Então, fazer um crossover entre formas de arte ou, enfim, referências do mundo e assimilar, processar, sim, com certeza isso ajuda muito. Bitolar em uma referência, um tipo de referência só, pode ser que ajude, mas a depender da pessoa pode ser que atrapalhe. E falando de referências, quais são as suas referências? De onde que você bebe na fonte? Você tem, assim, principais, do tipo, nossa, esse filme ou essa música, ou é um pouco de cada, assim? Queria que você trouxesse os exemplos que vierem, que eu tenho certeza que depois você vai ficar pensando nisso e vai falar, nossa, poderia ter falado esse, poderia ter falado aquele. Com certeza. Mas o que você lembrar agora, assim, que você fala, putz, isso aqui me inspira ou me excita criativamente para compor o meu repertório, assim. É sempre do momento. Eu não tenho algo que rege a minha criatividade ao longo da vida toda, mas tem sempre algo que eu estou muito interessada naquele momento e que está me alimentando a alma de alguma forma. Eu preciso disso. Se eu não tenho isso, se não tem alguma coisa que está me dando esse hypezinho, assim, da criação, eu me sinto um pouco vazia, assim, eu me sinto um pouco, tem alguma coisa faltando. Então, eu gosto de sentir essa emoção, e é isso, são fases. Então, agora, por exemplo, agora eu tô completamente viciada num canal do YouTube que chama Bliss Foster, que é um cara que ele faz o canal com a esposa dele, chama Daniela, mas ela fica só atrás das câmeras. E ele fala sobre moda, e ele tem um Patreon, que é uma assinatura paga. Você paga uma mensalidade e tem acesso a mais conteúdos exclusivos.
E esse cara, ele faz análises de moda muito profundas. Então, ele fala de comportamento, de sociedade, e ele fala realmente da moda. Então, ele explica por que que o Margiela, quando o Margiela foi fazer uma coleção para Hermès, em 1900, por que que ele fez aquela jaqueta daquela forma? Ah, porque a mulher sentia frio, então ela tirava uma jaqueta quando ela entrava no lugar, e ele achou que era mais funcional tratar daquele jeito. Então, esse tipo de discussão me pega muito e me excita muito no sentido de empolgação. E agora eu tô completamente viciada nesse cara, eu só tô vendo isso no meu tempo livre. Então vão sendo fases. Eu vou trazer só essa referência porque é isso, é esse momento. Mas tem outras, assim, tem épocas de filmes, de artistas. Geralmente, quando eu vou viajar para algum lugar, que eu sei que eu vou ver algum tipo de obra, então, quando eu fui para Paris, que eu fui fazer uma imersão em Monet, eu fui ver todos os Monets que eu podia ver. Antes, eu fiquei pesquisando muito. Teve um momento da minha aula de pintura, quando eu fui de 2 cores para 4, era uma paleta específica, que era uma paleta que o meu professor falou que é conhecida como paleta de Zorn, que é um pintor, Anders Zorn. Eu pesquisei super sobre ele, fiquei imersa ali na história dele. Então, eu vou tendo minhas fases, assim, minhas obsessões. Tudo bem, eu vou aceitar uma referência dessa vez, mas eu tenho certeza que tem muitas inspirações, como você falou, do momento, né? Dependendo do que você está vivendo e com quem você está, enfim. E hoje, então, você está criando infoprodutos. Você sente que a criatividade, ela não tem um lugar, assim, você consegue criar em diferentes linguagens, você tem as suas aulas de pintura, você sente que você está, assim, alimentada, satisfeita com o que você tem de criatividade hoje, ou já tem, assim, outros projetos, outras coisas? Tem o seu canal no YouTube também, que você começou a fazer alguns vídeos super legais, então eu imagino que, né, também já tem essa outra movimentação. Mas a sua criatividade hoje, daqui para frente, o que você vê, assim, que, putz, isso aqui funcionou, isso aqui foi legal, isso aqui ainda quero me dedicar? Eu sinto que hoje eu estou num momento bom, mas porque eu ativamente abri muito tempo na minha agenda para fazer as minhas coisas, e aí as minhas coisas envolvem as coisas criativas. Quando eu estou numa pegada de trabalho, de muito trabalho, inclusive quando eu trabalhava com arquitetura, muita demanda, não sobrava tanto espaço para ser criativa. Predominava aquela relação da necessidade do imediato, do resultado imediato, que é um sintoma de excesso de rede social. Eu não estou nesse momento, eu estou num momento com menos demanda de trabalho e, portanto, mais tempo livre, e aí eu consigo mergulhar mais nas coisas. Então, outro dia eu estava pirando num assunto, num vídeo de moda do Bliss Foster, fechei esse vídeo, fui ler um artigo que uma amiga publicou, consegui mergulhar no artigo, aí fui ler outra coisa, e aí eu fui navegando, e aí eu sinto que é quando minha cabeça está mais fértil, é quando eu consigo fazer conexões entre coisas completamente diferentes. E aí, enfim, respondendo também de forma mais prática, né, o que você perguntou, eu faço os infoprodutos, eu estou com 2 clientes, e um deles é arquiteto, então eu consigo exercer bastante criatividade com ele, porque eu consigo pensar e falar, faz um vídeo assim, ele vai começar assim, esse é o roteiro, eu escrevo o roteiro, eu dou um direcionamento para ele, e exerço bastante criatividade aí, mas eu tenho vontade ainda de explorar mais coisas. Então, aqui em casa, eu com o Lucas, que é meu namorado, a gente, sexta-feira, antes de sair de casa, resolveu cortar uma camisa dele para fazer uma camisa cropped, para ele usar em cima de uma outra roupa e tudo mais. E, enfim, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, de criar em cima de roupas que já existem. Então, eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu ainda não me aventurei a ter uma máquina de costura em casa, mas em algum momento da vida eu tenho certeza que eu vou ter. E o meu objetivo é, cada vez mais, exercer mais coisas criativas. Então, o que eu diria, as minhas vontades, não necessariamente para executar esse ano, daqui 5 anos, eu não sei quando vai ser. Mas até o final da vida, eu espero que eu seja uma senhora bem excêntrica, que tenha um ateliê em casa. E aí, nesse ateliê, vai ter de tudo. Eu quero tocar piano, porque eu já toquei um pouco quando era criança, e eu gosto. Eu quero ter uma máquina de costura para, eventualmente, fazer peças de roupa, ou, enfim, alterar peças existentes, fazer peças do zero. E eu quero continuar pintando. E aí, o que eu vou criar em cima de tudo isso, eu não sei. Mas eu acho que tem algumas caixinhas que eu ainda não explorei, mas também eu vou uma coisa de cada vez, porque senão, se eu for em tudo, vai ficar raso.
O canal do YouTube foi uma coisa que eu tava na minha caixinha, assim, de muito tempo atrás. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei um canal do YouTube, mas eu abandonei, porque eu era uma adolescente na escola. Enfim, eu não sabia que podia se tornar alguma coisa maior e tudo mais. Eu larguei, mas eu sempre quis voltar. E aí agora eu ativamente me organizei para isso, que dá bastante trabalho, muito mais do que a gente pensa que dá. Então, tem uma parte da minha criatividade que está nesse canal do YouTube, uma parte nos infoprodutos, uma parte na aula de pintura, e aí o tempo que sobrar, o que eu vou fazer, eu não sei. Eu tenho certeza que você vai ser uma senhora excêntrica com piano e pintura e máquina de costura. Eu tenho certeza que você vai chegar, talvez bem antes de você ser uma senhora. Talvez. Eu espero que sim. Sim, eu acho que acho que é o sonho de princesa, né? O ateliê dentro de casa, aquele quarto que, assim, ninguém entra lá, é só seu, com todas as suas coisas, ideias. Acho que vamos ver isso muito em breve. Se algum dia você já tiver ele, você manda também para a gente ver. E queria te fazer uma pergunta final, assim, que eu acho que essa é a mais difícil, e eu queria disponibilizar um pôster gratuito para todas as pessoas sendo entrevistadas aqui, como algo que elas possam ter na casa delas, algo que elas possam falar, nossa, adorei essa entrevista, eu queria ter um pouco disso comigo, isso ser materializado nesse sentido. Totalmente sob pressão, sem preparo nenhum e sem saber disso, mas tudo bem. Coragem de assumir o que quer, o desejo costuma dar medo. Boa, gostei. Eu acho que pode ser uma colagem. E aí a colagem pode ser uma imagem de um concreto, uma coisa assim, a imagem de um linho e o texto no linho. Porque eu acho que é o mais perto que a gente consegue da experiência sem querer fazer uma coisa que não é, entendeu? Legal. Gostei, tá vendo? Surgiu algo novo aí. Agora. Gostei, mas é isso, criatividade é isso, acho que vem desse lugar. E você teria alguém para indicar que você fala, nossa, essa pessoa também é muito criativa, uma amiga, um amigo, alguém que você fale assim, que esteja no seu ciclo e que você queira expandir essa conversa de criatividade, incluindo essa pessoa? Eu tenho quem eu quero que você convide, não necessariamente são meus amigos, mas eu tenho um pedido de convidados. Pode mandar, farei o meu possível, farei o melhor. Eu quero o Fernando e a Gabi do Grappa. Eles já vão participar, eu tenho essa notícia. Que eu bom. Falei com eles, inclusive, eles estarão aqui em breve. Que bom que você falou uma pessoa assim que já está confirmada, mas se não fosse eu iria atrás também. Mas eles estarão aqui e eu acho ótimo você falar deles, porque eles são incríveis e tenho certeza que também vai ser uma conversa muito gostosa, então eles estarão aqui também. Então é isso, meu desejo está realizado. Gabi, muito obrigada. Eu amei, foi incrível. Eu acho que você é uma pessoa assim que a gente já se conhecia, a gente já se falava, mas é muito legal poder dar esse espaço para você poder brilhar, e você brilhou muito falando sobre criação, por ter passado por várias coisas e por terem muitas outras coisas vindo. Esse é o momento para alguma frase final, alguma coisa que você queira deixar, mas eu queria te agradecer imensamente. Para mim foi incrível e maravilhoso, e eu estou muito feliz. Obrigada, eu adorei. Eu quero deixar uma frase, não uma frase, eu quero deixar um conselho. O meu conselho é que a gente tende a querer se encaixar, a gente tende a querer ser visto pelos outros e se preocupar com o que os outros vão pensar da gente. A gente quer uma aprovação externa, muito, o tempo todo. Mas quanto mais madura eu fico, quanto mais o tempo passa e mais experiência eu tenho, mas eu percebo que a coisa mais legal da vida é a gente ser autêntico. E eu sinto que quanto mais autêntico a gente é, mais a gente abraça a criança que estava lá um dia brincando de Lego, de massinha, de tinta, do que quer que seja que você tenha brincado na sua infância. A gente precisa ter menos medo de ser essa criança. Essa criança, ela alimenta muito a criatividade, porque ela não vem para o mundo com preconceitos, com pensamentos dogmáticos, com medos, com emoções já muito complexas. Essa criança vem para o mundo com um olhar com muita fome, com muita curiosidade, com vontade de descobrir, com disponibilidade para experimentar, para testar, não tem medo de arriscar, não tem medo de se sujar de tinta,
de enfiar a mão no pote de tinta, passar a mão no cabelo, na roupa, de sujar. Então, eu acho que a relação da criança com o mundo, a forma como a criança vê o mundo e o quanto ela está aberta e disposta é muito importante e precisa ser trabalhado ativamente na gente, enquanto adulto, para que a gente consiga entrar em contato com essa criança e se permitir ser mais essa criança, que com certeza era muito autêntica. E aí a gente vai se moldando e se colocando na caixinha durante a vida adulta. Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer um, independente de ser criativo ou não. É fundamental para que a gente se sinta mais a gente mesmo. E aí a gente se sente cada vez melhor e mais confortável, sendo quem a gente é. Gente, maravilhosa! Amei, nata, comunicadora nata. Gabi, é isso. Obrigada. Muito obrigada pelo banho de criatividade que você deu aqui hoje. E adorei. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Depois eu corto. Mas, Gabi, sério, muito, muito obrigada. Foi incrível. Imagina. Você gostou? Muito, muito.